Nessa semana, quem teve uma revelação da palavra de Deus? Quem teve uma revelação da palavra de Deus? Alguém teve alguma revelação? Revelamento. Alguém teve revelamento também? Alguém teve revelação ou não? Por que que não teve revelação? Por quê? Ah, acabou a revelação? É, exatamente, né? Kodak não tem mais filme, não é isso? Kodak, Fuji. Então, revelação não tem mais. Porque revelação tinha no foto e imagem ali. Agora não tem mais filme para revelar. Alguém teve inspiração essa semana? O Silas está por aí, não? Oh, você me assusta. Oh. Agora eu tive uma revelação. Alguém teve alguma inspiração? Inspiração bíblica. Alguém teve inspiração bíblica? Iluminação. Alguém foi iluminado aqui essa semana? Iluminado? Ah, por que você foi iluminada, minha filha? Você leu a Bíblia, e aí? E Deus me iluminou, me mostrou muita coisa. E aí, Deus mostrou. Você praticou ou não? Sim, Ah, então tá bom, não adianta ser só iluminada, né, filha? Tem que ser iluminado e praticar. Tem muita gente que quer ser iluminado, né? Quando você perde uma coisa, aonde você vai? Qual lugar que você vai para tentar achar? Qual o primeiro lugar que você vai? Não tem luz. Você perdeu, onde você vai? Tem luz. Você procurou alguma coisa no escuro? Tá? Você perdeu a carteira na tua casa. Vai lá na rua, naquele poste que está iluminado e tenta achar a carteira. Basta apenas ter luz. Então tem gente que está procurando coisas em lugares que estão iluminados, mas que jamais foram. Eu quero achar minha carteira, então eu vou na rua, porque tem um poste, que tem uma luz enorme. Ou eu vou no estádio, que tem um holofote. Eu vou achar. Não, mas não está iluminado. Tem um monte de gente procurando coisas em lugares iluminados, mas que jamais perderam ali. Eu quero consertar meu relacionamento com meu filho. Eu vou num lugar iluminado? Vou. Vou consertar? Onde meu filho está? Em casa. Hoje é dia dos pais, eu estou extremamente filosófico, porque eu estou sensível. Né? Muito sensível. Então, nós vimos isso semana passada. Né? Põe aí para mim, Silas. Acho que aqui. Aí. Nós chegamos aqui, tá bom? E aí a gente aprendeu que revelação bíblica é isso, é o processo pelo qual Deus desvenda ao homem seu caráter e seu eterno desígnio. É ainda o resultado desse processo, ou seja, a verdade divina manifestada ao homem. Ou seja, tudo aquilo que eu jamais conseguiria saber sobre Deus e sobre o que Deus fez, como que Deus fez. Eu não estava lá no Jardim do Éden, eu não sei como que foi feito o Jardim do Éden se Deus não fala. Eu não sei como que o mundo foi criado se Deus não fala. Eu não tenho os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos o homem ouviu. Ou seja, Deus escreveu os 10 mandamentos. Deus falou, Deus revelou. Então, o que é um oráculo?
O que quer dizer oráculo? Um oráculo sagrado. O que é oráculo? É uma oração. É isso? Oráculo, num cubículo. Não. O que é um oráculo? Oráculo é um texto sagrado vindo direto da boca de Deus. Como é que eu acho os oráculos na Bíblia? Toda vez que a Bíblia começa assim disse Deus. Ok? Inspiração está ligado a relatos, tá? Está ligado a princípios, tá certo? Aquilo que o homem viu, aquilo que Deus permitiu que o homem conhecesse e escrevesse. Lembra a história de Jesus? Jesus falou muita coisa, mas só foi permitido os homens escreverem aquilo porque aquilo era inspirado. Se alguém disser para você, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens, comedor de feijão como a gente. Quem já ouviu isso aqui? Por que eu confio na Bíblia? Teve uma vez que um cara falou isso para mim. Eu não confio na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, comedor de feijão como a gente. Aí, você sabe o que eu falo? Eu faço assim, Você já ouviu falar em Schleiermacher? Você já ouviu falar em Immanuel Kant? Você já ouviu falar em Nietzsche? Tá? Você já ouviu falar em Kierkegaard? Não. Cara, esses caras são todos filósofos liberais que tentaram provar que a Bíblia não é verdadeira. Você é filósofo? Não. Então, entre eles e você, eu fico com eles. Segunda coisa que eu faço. Qual o lugar mais longe que você já foi na tua vida? Estados Unidos. Eu estou sabendo que você foi lá. Você foi visitar lá. Eu não sei se você foi para outro lugar mais longe, a respeito da tua... Isso. Mas você deve ter visitado, sei lá, 15, 20 países, né? É gozado que tem gente que viaja o mundo todo e não provou que a Bíblia não é verdadeira. Entre essas pessoas e você, eu fico com eles. Você me desculpa. Eu conheço muita gente estudada que tentou provar que a Bíblia não é verdadeira. Você já ouviu falar em Newton? Newton. Sabia que ele era crente? Ele era crente. Eu prefiro ficar com Newton. Então, o que é iluminação? Teve uma pessoa que mandou uma mensagem agora para mim, estava assistindo o culto. Olha o que ele mandou agora para mim. Você está preocupado com o inglês ou a formação dele ou com o retorno do seu investimento? Porque você não se preocupa se ele está lendo a Bíblia na igreja, é porque aqui você não paga. Pegou esse pai. Eu estou preocupado se ele aprendeu, se ele não aprendeu. Estou preocupado se ele está praticando ou não está praticando. Estou preocupado se ele sabe cantar ou não cantar. Estou preocupado. Eu não paguei. Agora eu estou preocupado com a escola. A escola eu estou preocupado. E como que eu estou preocupado com a escola dele? Os meus 2 sobrinhos, parte da Marli, sempre parte da Marli, do meu lado todos são. Eles trabalham com o pai. O pai tem uma empresa, são meninos maravilhosos. Eles estudaram desde pequeno nas melhores escolas de São Bernardo do Campo. Estudaram. Estudaram no Salete. Não sei se já ouviu falar do Salete em São Bernardo, no centro. Fizeram faculdade. Sabe o que eles fizeram com o diploma da faculdade? Deram para o pai dele. A gente vai trabalhar aqui. O que ficou para o filho?
Os princípios. São os princípios. Eu não creio em Deus. Consigo pregar para uma pessoa que não crê em Deus? Sim ou não? Consigo pregar para uma pessoa que não crê em Deus? O que vocês acham? Através das atitudes eu consigo pregar? Sim ou não? Consigo pregar? Então vamos ver esse versículo. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6, o que diz? Hebreus 11:6, o que diz? Você nem percebeu, né? Cirurgia que você fez, a cirurgia mexeu com a tua cabeça, mexeu não? Com teus olhos, não? O que diz Hebreus 11:6? Não adianta. Não creio, não gosto de estar aqui. Você acha que vou crer? Vem aqui porque hoje tive que trazer minha filha, minha esposa me obrigou. Mas, cara, não creio em nada disso. Se você não crê, não adianta. Sem fé é o quê? Impossível. Ah, não creio na Bíblia. Ah, não creio em Deus. Não, cara. Quando que esse ateu vai crer em Deus? Coppola. Já ouviram falar do Coppola? Coppola hoje é crente? Graças a Deus, porque se aquele cara não fosse crente, gente, ele seria um demônio, né? Porque o poder de argumentação daquele menino é muito grande, ele é muito inteligente. Como que ele se converteu? Não, o pai dele era crente. E ele foi agradar o pai dele. Foi um culto, foi criado na igreja. O pai dele se converteu, ele não acreditava. Ele olhava o pai dele e falava, como é que você é tão inteligente e vai em igreja de crente? Você é louco. E um dia ele foi. Estava num processo depressivo muito grande. Naquele culto ele foi sarado, ele foi curado. Tem um outro, o César, acho que é o César Tralli. César Filho. É tudo César. Não, não é o Tralli, é o filho. Agora que veio na minha mente o testemunho dele. Ele estava sendo entrevistado. E ele começou a falar que eles, né, eu acho que nesse relacionamento que ele está tendo agora, a mulher era crente, ele se converteu, ele foi para a igreja, e os caras falavam, caramba, como é que é esse negócio de você ser crente e tal? Ele falou, cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Os meus filhos chegam à meia-noite em casa. Antes, meia-noite eles estavam saindo, eu não sabia onde que eles estavam e nem que horas que eles iam voltar. E você vem falar para mim que os meus filhos são bitolados, que eu sou bitolado. Tramontina é uma faca de dois gumes. Foi o César Filho, né? Cara, eu tinha escutado, às vezes eu não anoto, eu não sei quem que é, depois eu tento trazer a memória. Tá bom? Então vamos lá. Como que eu vou estudar a Bíblia? Então existem várias maneiras. Eu acho muito interessante
quando eu vou dar estudo bíblico e eu vou pulando de versículo para versículo, vem aqui, lê ali, a pessoa toma até um susto comigo. Pô, mas pode estudar a Bíblia assim? Posso ou não posso? Pulando, pegando vários versículos. Desde que seja o mesmo assunto. Isso. Na Bíblia de vocês, se vocês olharem no rodapé, tem um monte de numerozinho. As Bíblias mais antigas, Bíblia boa, não é aquela que você comprou no camelô lá na Praça da Sé. As Bíblias mais antigas, não tem no rodapé um monte de... O que significa aquilo? Oi? Aquilo é uma concordância bíblica. Se você ver, ele tem um numerozinho, que é o número do índice que está no rodapé. E se você for ali no rodapé, a imprensa pega todos os versículos que falam sobre aquele assunto. Se você olhar no rodapé, está lá Isaías, está lá Oséias, está lá Salmos, está lá Mateus. Entenderam? Exatamente. Tá? Então, esse tipo de estudo, como é que se chama? Esse estudo que eu pego vários textos. Desses aqui. Como é que chama isso? Tópico. Estudo tópico é isso. Ok? Que é por tópicos. Eu pego um tema e aí eu trabalho vários textos da Bíblia em cima daquele tema. Tá? Se eu quiser falar sobre amor, tá bom? Então, qual é o problema do estudo tópico? Vão começar a piorar? Vão começar a apertar a vida de vocês, então? Isaías 45, 7. Pronto? Quem criou o mal? Quem criou o mal? Deus criou o mal. Bonito, hein? Se Deus criou o mal vai ter um fim? Lógico que não. Deus é eterno. O mal é eterno. Lógico. Foi o que você falou. O que você está falando para mim? Que Deus criou o mal. Deus criou o mal? O mal é o quê? O pecado. Quem foi que criou o pecado? Foi Deus que criou o pecado? Foi Adão e Eva? Foi a Eva. Adão foi na cola. Não, ele também. Por que ele também? Que nada. O pecado de Adão é o pecado de amor. É pecado de amor. O homem é trouxa desde o jardim do Éden. Ele é trouxa. Você está entendendo? A irmã olha assim para o trouxa e diz assim, faz. Ai, bem, eu queria tanto. Nossa, bem. Pô, o cara está endividado até aqui, ó, até a tampa. Ai, bem, mas eu queria, era só isso que eu queria. Fala assim, fala para ele. Quer ver? Olha só como que ela enrola esse cara. Como que é? Amor, quero... Não é amor, não é amor. Fala do jeito que você fala. Moreco. Falou amoreco. Nossa, você está conversando com esse cara, ele tá lá em cima tirando o ar-condicionado. Ela apareceu ali na porta e falou, amoreco, você acha que ele desce? Não, ele pula. Falou amoreco. Gente, eu estou lá na academia, eu estou ali na academia. Eu vou, de vez em quando eu vou.
Aí está lá o meu personal, meu professor, vem cá, pega aqui certinho. Meu pastor, o senhor está errado, acerta a posição. Aí chega a irmã apareceu lá, cara, ele me deixa. Brincadeira, meu, o cara me deixou aqui sozinho nesse negócio, o que eu faço agora? Aí ela fala assim para ele, precisa buscar fulana. Eu falo, meu, e agora o que eu faço? A Néia vai fazer, porque ela mandou ir buscar. É isso. Quem criou o mal? Para de me enrolar. Quem foi que criou o mal? Quem criou o mal? O diabo. Quem criou o diabo? Então quem criou o mal? Deus criou o diabo. Ah, Deus criou um anjo. Como que chamava o anjo? Exatamente. Quando Deus criou a mulher, ele criou um anjo. O que isso virou? O que isso virou depois? Não. Ó, a Bíblia diz que Deus criou, quando criou a mulher, criou uma mulher que fosse idônea. Ela entendeu que ela era idônea. A palavra é idônea, não é edona. Tá? Então é isso que tem uma distorção. Gente, se eu me basear, volta aquele texto lá, Cira. Se eu me basear só nesse texto, o que vai acontecer? Nesse versículo. É um tópico, né? Isaías 45, 7. Se eu me basear só nesse texto, num tópico, eu corro um sério risco. O que eu preciso entender desse capítulo? O contexto. Então vamos no 45, lá no comecinho, Isaías 45. Quem tem Bíblia de papel aqui? Tem? Qual é o título desse capítulo na tua Bíblia de papel? Qual é o título? Como? Alguém lê para mim mais alto? O que é? Ciro. O escolhido do Senhor. Quem é Ciro? Quem é Ciro? Ciro. Lá do vencedor, lá, eu conheço o Ciro lá. O cara que está sendo aí agora, o Ciro aí da CPI. Né? Tem o Ciro bom. Quem é esse raio, esse Ciro, gente? O que esse Ciro quer dizer para a gente? Vamos lá, professor, me ajuda aí. Quem que é esse Ciro? Da onde? Da Pérsia. Qual é o conceito doutrinário, teológico da Pérsia? O que os persas creem? Os persas têm um panteísmo, tem um panteão. O que é panteão? Tem Deus para tudo. Os persas criam que havia o Deus do sol, mas havia o Deus das trevas. Ele diz que existe o Deus do bem, que existe o Deus do mal. Ele existe o Deus do doce, é o Deus do amargo. Há um Deus para cada coisa. E eles serviam a todos esses deuses. Então, quando Deus chama Ciro e diz assim, eu vou te usar para quê? Para reconstruir o quê? O templo. Esse homem, embora não sendo um rei do Senhor, Deus acaba usando ele. Tá? Então, o Senhor escolhe ele. E aí Isaías começa o 2, vamos lá, a falar. Eu irei adiante de ti, pode ir.
3, dar-te-ei os tesouros, tá? Por amor do meu servo a Jacó. Deus está fazendo isso para libertar o povo de Israel. O 5, eu sou o Senhor e o quê? Existe o Deus do bem, existe o Deus do mal, existe o Deus da luz, existe o Deus das trevas, existe o Deus da terra, existe o Deus do céu. Não, o que Deus está dizendo para ele? Eu sou o único Deus verdadeiro. 6. Para que saiba até a nascente do céu e até o poente, que além de mim, eu sou e não há. Que coisa linda. E aí vem o próximo versículo, que é o que a gente viu, sou eu. Que Deus cria. Qual é a única coisa que o ser humano é impossível de fazer? O que o ser humano, ele é impossível para o ser humano fazer? O ser humano consegue criar? Existe criar do ser humano do nada? Não, o ser humano transforma. Criar é ex nihilo. O que é ex nihilo? Do nada. Não existia nada. Então, quando que o homem hoje, qual que é a grande pergunta, o que esses caras gastam muito dinheiro? Domingo passou de novo nesses 50 anos de Fantástico, não sei se é 50 anos de Fantástico, uma reportagem, eu lembro quando eu era criança ainda, que os caras queriam se congelar, lembra disso? Iam se congelar para que no futuro pudessem voltar a viver. Então teve um cara muito rico, que fez uma eutanásia, se congelou, foi guardado naquela fábrica que mostrou domingo no Fantástico. Só que na hora que foram guardar ele, quebrou. Você imaginou, agora lá na frente vai ter um troço esquisito, o cara que está quebrado, pô. Como é que vai colar o cara agora? E aí, gastaram maior grana com um cientista mostrando, provando que aquilo é impossível, que essa tese não existe. E os caras estão gastando uma grana tremenda. Tem até o cara que montou o lugar onde congela para se congelar lá no futuro. O cara comprou uma igreja e ele não se tocou que tinha uma cruz, chama Igreja Eterna. É pai e filho. Não sei se vocês viram essa reportagem. Eu também vi a reportagem da Dolly, da ovelha. Era um coreano. Você sabia que eles conseguiram, que o cara conseguiu, de onde que saiu tudo aquilo? Ele reproduziu um cachorro, não sei se foi um cachorro ou um boi, para um faraó, para um desses caras árabes, através da arqueologia. Ele descobriu um osso, e dali tinha a célula que estava viva, e ele reproduziu esse animal. Tá no Netflix esse cara, esse coreano. E aí ele se tornou um deus. Daí ele foi para a questão da reprodução, né, da Dolly, de fazer o... E aí, o que aconteceu? Por que esse cara pararam ele? Porque ele tinha um monte de óvulos fecundados. Ele matou muita gente. E as mulheres que doavam
Elas começaram a doar porque ele descobriu a célula tronco. Fazer com que as pessoas que tivessem lesões. E um dos financiadores desse cara, sabe quem que era? Superman. O cara mandou muito dinheiro para ele. E aí prenderam ele. E uma coisa assim que eu ouvi o cientista, eu nunca tinha pensado nisso, tá bom. Eles vão fazer essa coisa de arqueologia, achar fósseis e aí reproduz aquele animal. Aquele animal nunca vai ser aquele animal daquela época. Porque ele não vai estar no ambiente dele, ele não vai estar no habitat dele, ele não vai ter a cadeia alimentar. Cara, é um negócio maluco, que eu nunca tinha pensado quantas coisas que estão envolvidas de você reproduzir um mamute, reproduzir um dinossauro. E outra, também nem precisa reproduzir, a gente conhece um monte de Rex. Não tem? O que tem de dinossauro Rex no meio da gente? Cara grandão, com bracinho curto, cara. Então, o que mais a gente tem hoje é dinossauro Rex. Não é? Cara grandão, pô. Você fala, esse cara é violento. Mas o braço dele é curto demais, gente. Curtinho. O que o homem quer fazer? Vocês viram um outro doido no Fantástico também? Por isso que eu não mudo o horário do culto. O culto tem que ser 6 horas, porque eu gosto de Fantástico. Eu gosto muito. Gente, tem coisa, é o único dia que eu consigo sentar, relaxar, desligar o celular. Está entendendo? Fica ali com a dona Marli, ela faz um lanche. É coisa boa, viu demais. Domingo à noite, ou coisa boa assim. Ainda se o Palmeiras ganhou, nossa, aí é o céu mesmo, né? Aí se perdeu, aquela última parte do Fantástico eu não assisto, eu só assisto até ali. E se tem algumas reportagens, quando começa a falar do Bolsonaro, aí eu tiro. Pronto, cachorro quente. O que tem cachorro quente? Ó, teve um casal ali, que eu acho que é filho de vocês, me convidou para ir lá almoçar ou jantar. Já estou falando, sem salsicha. Tá? Faz uma saladinha na boa. Isso, sem. Vocês viram um doido que o cara está gastando? Acho que é 50 mil, não sei quantos. Acho que é 500 mil dólares mês para rejuvenescer. Ele tem um corpício de 40. Vocês viram aquilo ali? Eu não sei porque o cara gasta tanto, aquilo é só olhar para mim. Olhou para mim, acabou. Não, isso é revelamento, isso é iluminação, a luz bate. Gente, não adianta. Tá aí. O que é um dermato perto de um cara desse? Então, vamos lá. Vamos para Isaías 14. O verso 12, o que diz? 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Quem que é?
O que é a estrela da manhã? O que é filho da alva? Jesus é chamado do quê no Novo Testamento? De estrela da manhã também. Por que Jesus é chamado de estrela da manhã e o Lúcifer é chamado de estrela da manhã? Porque Lúcifer é um ladrão. A estrela da manhã é Jesus. A estrela da manhã é a estrela que mais brilha. A estrela da alva, da pureza. E ele tomou. Tu dizias no teu coração, no verso 13, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e o quê? Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei o quê? Vocês já ouviram falar dessa palavra semelhante ao Altíssimo? Qual foi a tentação de Eva? Qual foi a tentação de Adão? Oi? Qual foi a tentação? Ou seja, onde o diabo caiu, ele fez o quê? O homem cair. Aonde ele caiu, ele fez o homem cair. Qual é o sonho de todo homem? Torre de Babel. Por que teve a Torre de Babel? Qual foi o objetivo da Torre de Babel? Oi? Eles queriam construir, as pessoas se perdiam e não voltavam. E aí eles elaboraram um plano de fazer uma torre que chegasse até o céu. E uma vez que eles fizessem uma torre que chegasse até o céu, qualquer parte da terra eles se localizariam. Porque o que eles não queriam mais era depender de Deus. Eles queriam chegar até o céu. Eles não precisam esperar que Deus venha ao encontro deles. Nós vamos a Deus a hora que a gente quiser. Nós não precisamos de Deus. Quantos anos Adão e Eva tinham mais ou menos quando eles pecaram? A gente começa a olhar para Adão e Eva e a gente olha em termos de fase do ser humano. Vamos pegar a primeira fase do ser humano, qual que é? Infância. A infância, como que é a relação com o pai na infância? Oi? Depende. Tudo precisa do... E aí, virou adolescente, como que é? Como que é quando vira adolescente? Ele quer ter o quê? Autonomia. Ele não quer mais pedir. Lógico. Lógico. Depende o tempo todo. Mas o que ele quer ter? Quando chega na adolescência, é a fase mais crítica que a gente tem, né, na educação do filho. E é a fase onde eles são mais aliciados. Eles comeram do fruto, eles gritaram o quê para Deus quando eles comeram do fruto? E Deus olhou para eles e disse o quê? Morte. O que eles falaram? Independência ou morte. Aí eles gritaram independência. Deus olhou para eles e falou: morte.
Quem que Deus criou? Deus criou o diabo? Hein? Deus criou quem? Lúcifer. Quem se transformou em diabo? Oi? Quem foi? Foi Lúcifer. Vamos pegar Ezequiel 28, de 12 a 18. Ezequiel 28. Olha só que coisa linda. Filho do homem, levanta-te uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhes. Tiro é a personificação, né, esse rei de Lúcifer. Assim diz o Senhor Deus. Tu és o quê? Sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. O 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos do dia em que foste criado foram eles preparados. O 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que... Gente, devia ser lindo demais, não devia ser não. Como que é pintado o diabo na Idade Média? Como que é pintado o diabo? Chifrudo, tridente. Essa é uma figura. Sabe qual é a outra figura do diabo na Idade Média? Mulher. Sabia que mulher é mais poderosa do que o diabo? Mulher é terrível. A Bíblia diz assim sobre o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir. E ele? E da mulher de lábios de mel? Foge desse demônio. Foge disso. A mulher, na Idade Média, é pintada como o diabo. Por quê? Não, porque o padre não pode casar. A figura de santidade da igreja é uma virgem. E o líder religioso é celibato. Então, qualquer um que quebre isso é mostrado como demônio. A gente viu uma foto linda assim no... Não sei se eu vou conseguir achar. A gente foi no museu lá em Recife. Museu lindo, né? Que tem. E aí tem a foto de uma virgem, de uma mulher assim, linda assim na frente. Mas linda, a escultura, aquela roupa. Atrás tem um demônio. Atrás assim, a frente é a escultura de uma mulher
ia atrás do demônio. Quando eu bati o olho assim, falei, nossa, que bonito. E tinha um espelho atrás. Eu falei, o diabo ali, cara. Eu achei que era outra escultura, né? Mas eu vi que tinha uma borda, espelho. Eu falei, mas o que está espelhando? Eu falei, Marli, vem cá, olha essa mulher. Mas olha o que aparece no espelho. Quem é? Eu falei, você é besta, ô trouxa. Porque na frente era uma mulher e as costas, na mesma. Eu vou ver se eu acho aqui, que agora eu não vou achar, vai demorar muito. E aí eu tirei foto. Porque à frente uma mulher, atrás dessa mulher é a figura de um diabo, demônio mesmo, de chifres e tal, né? O rosto e rindo. E aí eles colocaram um espelho, que era para você ver, né? Quando você chega, você bate o olho naquela. É um museu de Europa em Recife. Se você for em Recife, vai nesse museu. É fantástico, simplesmente é o Museu das Armas. Tá? Então tem o Museu das Armas e ao lado tem as obras, principais obras da Europa, que esse cara Rembrandt, é um cara lá de Recife, montou e deu de presente para expor. É um lugar lindo, muito mesmo, e é barato, não é caro não. Tá? Então vai que vale a pena. Então, quem que é esse Lúcifer? Vocês viram o texto aqui, ó? Ele era o quê? Perfeito. Ele era perfeito. Para o diabo ter poder e ser um inimigo de Deus, ele tem que ter muito poder. Deus criou um homem com pecado ou sem pecado? Sem pecado. Quem trouxe o pecado no mundo? Um homem sem pecado. Então, a gente não pode dizer que Deus criou o bem e o mal, porque se Deus criou o mal existe em Deus. Se o mal existe em Deus, o mal nunca vai acabar. O mal vai ter fim? O mal vai ter fim ou não? Pelo amor de Deus, né? Se o mal não tiver fim, o que a gente está fazendo aqui? Então isso surgiu, não sei se é no século IV ou V, com um cara chamado Maniqueu, da onde ele cria uma coisa chamada maniqueísmo. O bem e o mal coexistem e ambos são eternos. Se eles são eternos, nunca vai ter fim. Então, quando Jesus Cristo voltar, que o mal for condenado, ele deixará de existir. Aonde o diabo habita? Aonde o diabo está hoje? Aonde que ele está? Aonde que ele está, gente? No céu? Seol? Não. Fala pela senhora. A senhora está, não sei, eu não... A senhora fica à vontade, tá entre nós, tá entre vocês dois aí, não sei, tá ou não tá? Oi? Aonde que o diabo está? Vamos ver, Efésios, capítulo 6. Verso 12. Aonde que ele está? Aonde que ele habita? Nas regiões celestes.
Eu quero que vocês pensem o seguinte: nossa, eu vim para essa igreja, eu vim para a igreja. Como eu tenho luta, como tem dificuldade, como a igreja tem luta, tem dificuldade. É isso mesmo, querido. É aqui que vai ter luta. Não lá. Por que ele vai jogar um contra o outro lá? Por que ele vai gastar munição no mundo? O mundo jaz. Então, quando vem algumas pessoas assim, nossa, pastor, quanta luta, quanta dificuldade. Nossa, pastor, como que isso pode ter dentro da igreja? Nossa, pastor, como é que fulano? Eu não sei se você, há uns 15, 20 anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, saiu um livro chamado Filhos do Fogo, Eduardo Mistral. Não sei se vocês lembram disso. Foi um auê que deu dentro da igreja. Esse cara era um satanista. Oi, Daniel Mastral. Não Eduardo, né? E o Daniel foi evangelizado pelo filho do Dr. Zite, que era pastor na igreja do Morumbi, que morreu de uma forma trágica, o filho do Dr. Zite. Perdeu tudo. Sofreu acidentes terríveis. O pai teve até que sustentar. O pai era professor na Unicamp. Eu fiz capelania hospitalar com o Dr. Zite, lá na Unicamp. Eu também estudei na Unicamp. 6 meses, mas estudei. Era pago, mas eu estudei. Tá? E esse Daniel Mastral, ele escreve um livro e ele fala como destruir uma igreja. Ele manda uma pessoa que entra dentro da igreja, que tem uma voz linda, que canta maravilhosamente. Geralmente o pessoal que canta nas igrejas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o diabo canta muito bem, ele cuidava do louvor da igreja. Desculpa, não, é verdade. Eu não estou falando nada além do que a Bíblia diz, né? Aonde que é a maior porta do inferno dentro da igreja? Ministério do quê? Está aqui, ó. Está lá, olha lá. Por isso que sai das igrejas, olha lá, ó. Fica os dois juntos, só fica olhando. Entendendo? É ou não é? Ministério de música em igreja é a porta de entrada do quê? Do cão. Do céu. Do céu. Aonde que tem o maior número de vaidades? No louvor. Qual é o grupo mais difícil de se relacionar? Guitarristas. Guitarrista. Ele já é ou não é? E por quê? Porque o cara, ele entende. É o melhor ministro de música que existe. É o diabo, pô. Ele sabe fazer. Ele sabe criar rebelião. E aí põe esse irmãozinho espiritual aqui dentro. Sabe dar aula para jovens, sabe dar aula para adolescente, fala bem, canta, que é uma maravilha. O que a gente faz com esse cara? Em 3 meses, onde que a gente põe? Põe na música, convidando. Não, não é você, está entendendo? 3 meses, a gente já convida o cara. Nossa, e a igreja precisa muito de músico. Né? Quantos convites você já teve para tocar aqui? Todo mundo vai atrás, todo mundo quer atrás, porque é uma coisa que a gente precisa o tempo todo. E a gente não sabe quem é essa pessoa. Chega que é uma mansidão. Só daqui a pouco
Pô, aquele irmãozinho que vinha, que estava aqui na igreja há anos tocando, o cara chega para você, pastor, não quero mais tocar. Aquela irmã que era uma, pastor, não quero mais ministrar. Aí você, pastor, eu queria sair do ministério de música. De repente você olha, cara, o cara conseguiu destruir todo mundo. Aí esse cara está descontente, junta com o outro que está descontente, junta com o outro que é descontente. Mas você, pastor, você não quer acreditar. Aí você já começa a falar, é ciúmes. Ah, não, esse pessoal está aqui há muitos anos, não aceita ninguém. Ah, não sabe acolher. Aí você não dá atenção, aí sai um, sai outro, sai outro, sai outro. Aí quando o troço está ruim mesmo, o que aquele endemoniado faz? Aí ele vai embora para outro lugar. É o cupim. Entenderam? O diabo nunca vai se apresentar de forma assustadora. Nunca. O apóstolo Paulo diz que ele se aparece como um anjo de luz. Anjo de luz. Eu não conheço uma amante que seja feia, que se veste mal. Amantes não se vestem mal. Eu não conheço uma bebida, um drink que a aparência não seja bonita. A cor de todo drink é lindo. Eu vou assim nesses hotéis, eu vejo aquelas taças lindas. Ai, eu fico olhando, será que tem algum crente aqui? Que gosto que deve ter. Ai, meu Deus. Aquele calorzão à tarde, os caras com aquelas taças com um morango, com abacaxi, com... É um negócio maluco, é um negócio. Eu falo, Senhor, dá um guaraná, põe a laranja em cima. Vocês já viram propaganda de cigarro feia? Ao sucesso com Hollywood. Quem fumou mais Hollywood? Como que é o Marlboro? E o musicão do fundo do Marlboro. Gente, aquele musicão era demais, cara. O importante na vida é ter charme. Uma questão de uma questão de inteligência. Gente, vocês acham que esse pastor fumou tudo na vida? Não. Tudo isso já serviu de sermão para mim. Que a gente tem que avaliar para falar com a molecada. E outra, meu pai me obrigava a comprar um cigarro para ele. Meu pai fumava Beverly. Até hoje eu lembro desse nome, Beverly. Você lembra? Ele é da idade do meu pai, mais ou menos, né? Isso. Minister, exatamente. E aí inventaram o flip. Sabe por que inventaram aquilo? De caixinha, como é que chama? Flip. Vocês que fumavam, como que era? Que tinha filtro. Flip, não sei o que lá. Então era a caixinha. Por que a caixinha? Porque a caixinha era mais fácil de você fumar. Você abria, você já via tudo e tirava. O maço, você tinha que ficar puxando, então demorava. Tá? Aí, um cara falou que se você colocar o filtro e fumar, a nicotina e o alcatrão ficavam no filtro. Aí depois descobriram que aquele filtro que era o cancerígeno. E a Marlboro ia ter coragem de falar isso. O problema não estava... Quando estava só no alcatrão ali, na nicotina, não causava tanto dano quanto era por passar no filtro. O problema era o filtro. Se você vê a história do cigarro, tem naquele history. Aquilo ali é... Vamos orar? Chega, né? Hoje é dia dos pais, está todo mundo me esperando. É o único dia no ano que eu sou bem tratado, então eu não vou perder esse dia.
Tá certo? Esse dia eu não posso perder de jeito maneira, tá bom? Nossa, hoje já acordei com café da manhã, lindão assim na mesa. Ah, gente, é um negócio assim. Então tem que aproveitar. É uma vez no ano, então não posso perder. E também, depois do culto aqui, já acabou tudo, não vai ter mais nada também. É fantástico. A única coisa que vai sobrar para mim é o fantástico, tá bom? Vamos orar então. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra e que nós possamos, a Deus, ter um zelo muito grande em conhecê-la, para que a gente possa aplicar na nossa vida e também ensiná-la. Muito obrigado a Deus por essa manhã. Leva-nos em paz, abençoa os pais. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, povo. Bom dia para vocês, dia abençoado. Cuidado, comem menos.